Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 42. Eu vou estar aqui lendo, mas primeiro a gente vai estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Senhor Jesus e o Espírito Santo, Pai, para estar aqui conosco. A sua presença é fundamental nesse local. Paizinho, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Estamos com os corações receptivos e abertos à tua presença, à tua palavra, Senhor. Nos alimenta, Senhor, com o seu alimento diário, Pai, do nosso pão de cada dia, Pai. Onde nós fortalecemos a nossa fé, onde nós fortalecemos o nosso espírito, Senhor, em estarmos na tua presença, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 42, versículo 3, que fala assim: Ore ao Senhor, seu Deus. Desculpa, gente. Ore ao Senhor, seu Deus, para que lhe mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Somente o capítulo 42, versículo 3. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você pegar para ler o capítulo 42, você vai ver que aquilo ali Ore ao Senhor, seu Deus, Jeremias, né? As pessoas do povo ali de Judá pediram para Jeremias interceder por eles a Deus, entende? Eles pediram para Jeremias orar ao Senhor, porque eles precisavam de respostas. Por quê? Porque eles estavam passando por dificuldades. Ou seja, eles estavam passando pela dificuldade que eles mesmos colocaram para eles, né? Porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas em Jeremias, o povo de Deus virou as costas para Deus, né? Eles passaram a adorar outros ídolos, eles passaram a acreditar em outras crenças, eles passaram a procurar resposta em outros lugares e deixaram de ter um relacionamento com Deus, entende? Então, o que Deus fez? Deus pesou a mão sobre eles. Por quê? Porque Deus busca um relacionamento conosco, né? E a partir do momento que você começa a buscar resposta em outros lugares, você está deixando de servir ao Senhor e você está começando a servir a oposição. A própria palavra diz: ninguém serve a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao inferno, tá? Então, o próprio povo dele, que ele tinha um carinho, que ele tinha um zelo, que ele tinha um cuidado, estava virando as costas para ele. Então, Deus, em modo de exortação, deixou vir a guerra sobre eles, para eles poderem ver que Deus é Deus e eles precisam aprender a depender de Deus. Entende, gente? Então, eles pediram para Jeremias orar. Por quê? Porque Jeremias era um homem de Deus. E Jeremias tinha contato direto com Deus. Então, se Jeremias orasse ao Senhor, pode ser que, né, eles falam que Deus ia atender a petição deles, né? E ao mesmo tempo aqui, se você pegarem para ler aqui o versículo, né, a parte do capítulo, eles falam que... Aí eles falam assim, para que mostre o caminho que devemos seguir e que devemos fazer. Quando você fala isso em oração para Deus, você está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Ou seja, você está antecipando, tá, uma decisão antes dele te dar um veredito final. Então, a partir do momento que você está prometendo para Deus que você vai fazer, que você vai acatar a ordem que ele vier, independente do que seja, você precisa acatar o que você está prometendo, entende? Por isso que a gente precisa ter prudência e sabedoria em fazer oração para Deus. Porque Deus, gente, não é uma pessoa que está afastada de você, distante de você, e que você pode fazer qualquer coisa com ela, entende? Ele não é uma pessoa que, igual o ser humano, que você promete algo para ele, mas por algum motivo você não faz e nada acontece, entende? Quando a gente prometer algo para Deus, a gente precisa cumprir, porque senão ele vai vir cobrar de você de alguma forma. Então, a partir do momento que você fez uma oração e você fez uma promessa para ele, seja homem e mulher para cumprir o que você está prometendo. Ou não fale em oração, não afirme oração, não prometa,
Entende, gente? Porque a gente precisa respeitar a Deus. A gente precisa criar esse vínculo de relacionamento com Ele, mas respeitando Ele, sabendo que Ele é uma pessoa que Ele existe, que Ele rege sobre a nossa vida, entende? E que ele tem um poder sobre todas as coisas. Ou seja, da mesma forma que você tem um respeito por uma pessoa do seu lado, que você sabe que se você fizer algo para ela vai vir a machucá-la, dessa mesma forma você precisa fazer com Deus. Entende? Não é porque Deus é soberano, poderoso, que Ele não tem sentimentos. Deus é movido a sentimentos. Se você tá triste, se você tá chateado e você orar ao Senhor, Ele vai escutar você, Ele pode vir a fazer o que você quer, entende? Ele pode vir a atender o seu pedido. Por que Ele pode vir a atender? Gente, Deus não trabalha pra gente. Somos nós que precisamos aprender a depender dEle. Somos nós que precisamos aprender a procurar nele o direcionamento. Aqui é justamente sobre isso. Aqui é justamente sobre isso que Deus quer falar conosco. Aqui eles agiram da forma correta, ou seja, eles precisaram passar pela dificuldade, pela escassez, pela batalha, pelas lutas, pela guerra, para entender que se eles tivessem pedido direcionamento para Deus antes deles fazerem, né? Nada daquilo ali, nada daquelas guerras ali estariam acontecendo. Então é justamente isso que Deus quer de nós. Ele não quer que você passe por dificuldade. Ele não quer que você passe por escassez. Ele não quer que você passe por batalhas, por tempestades. Ele quer que você viva o melhor dele. Só que para a gente viver o melhor de Deus, a gente precisa buscar direcionamento em Deus primeiro, antes de tomar qualquer decisão ou agir. Entende? A gente precisa aprender, a gente precisa querer. Só que é justamente isso, para a gente aprender a ter relacionamento com Deus, a gente precisa decidir, a gente precisa querer estar em Deus, a gente precisa querer buscar relacionamento com Deus. Que uma vez que você aprende a depender de Deus, você vai se ver na dependência dele e você vai errar menos, porque o fato de você se ver na dependência dele, a sua primeira atitude antes de tomar qualquer decisão na sua vida, tá? Seja por mais boba que seja, mais grave que seja, você sempre vai ter aquele costume de pedir o direcionamento de Deus. Por quê? Porque você aprendeu a depender. Você entendeu que Ele quer o melhor para sua vida. Você entendeu que Ele tem que você tem um relacionamento com Ele. Entende? E que Ele rege sobre você. E que o caminho que Ele manda você andar é o caminho que não vai te trazer aflição. É o caminho que não vai te trazer dificuldade. É um caminho que, por mais aos seus olhos você não consiga entender a lógica de Deus, porque a gente nunca consegue entender a lógica de Deus. Ele trabalha do jeito dele e da forma dele. Entende? Mas se a gente passar a obedecer o que ele fala, nós vamos sofrer menos. Nós vamos ter menos consequências ruins. Entende, gente? Então a gente precisa aprender a depender de Deus, tá? Tira da sua mente essas crenças limitantes que foram embutidas no decorrer do seu crescimento, que Deus é um ser que está distante de você, está lá no céu olhando por você, mas está distante de você. Deus está do seu lado. Deus está a uma distância de oração de você. A sua oração tem poder. Você não precisa de oração de terceiros para poder ser curado. Você não precisa de orações de terceiros para poder ter uma vida de intimidade com Deus. Você não precisa que alguém ore por você. A sua oração tem poder. A partir do momento que você verbalizar o que você está dentro de você, entende? O que você está sentindo, colocar para fora com sentimento, sendo verdadeiro, abrindo, rasgando o seu coração na presença do Senhor, Ele vai te escutar, Ele vai te atender. Só que o nosso problema, a gente quer respostas imediatas, a gente quer imediatismo, a gente não quer ter trabalho. E com Deus, gente, é relacionamento. Você precisa se disponibilizar a estar na presença dEle, a buscar a presença dEle, a insistir em estar na presença dEle, porque a partir desse momento que você insiste em oração, você está criando um vínculo dentro de você, você está aprendendo, você está mostrando para você que você precisa de Deus, você precisa aprender a depender, você precisa ter um relacionamento com Ele. E é isso que Ele busca em nós, a nossa insistência, a nossa perseverança, o nosso querer estar na presença dEle. Entende, gente? Então a gente precisa sim buscar a Deus. Então antes de você tomar qualquer decisão, saiba que o direcionamento sempre vai ser de você buscar a presença de Deus primeiro, buscar o direcionamento de Deus primeiro.
Eu vou dar um exemplo para vocês que eu faço na minha vida. Eu aprendi a depender de Deus. Hoje eu faço tudo na dependência dele. Antes de tomar qualquer decisão, seja para sair com a minha família, gente, seja para sair com pessoas que são importantes para mim, que eu amo, entende? Eu sempre pergunto a Deus ao direcionamento se eu posso ir, se eu posso estar, se eu posso fazer. Um direcionamento bobo que seria, quando toda vez que eu vou a um local, que eu preciso ir a algum lugar na rua, eu sempre pergunto assim, Senhor, qual o caminho que eu devo fazer? E Ele sempre me direciona, entende? Às vezes Ele me direciona para um caminho mais longo, às vezes Ele me direciona para um caminho mais curto, às vezes Ele me direciona para um caminho mais com mais pessoas, e às vezes Ele me direciona por caminhos mais tranquilos, mais solitários. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar, a gente não sabe quando as pessoas estão na rua, a gente não sabe o coração, a intenção do coração da pessoa na rua, a gente não sabe se a gente está sendo vigiado, a gente não sabe se a gente está sendo bem quisto no local que a gente está. Entende, gente? Ele sabe de tudo, ele sabe o que se passa na intenção do coração das pessoas. Então aprenda a depender de Deus, aprenda a buscar seu direcionamento em Deus, porque você não vai ter erro, você vai ter menos erros, entende? Você vai estar criando uma codependência de Deus. Você vai estar aprendendo a ter relacionamento com Ele. E você vai ter essa intimidade, a qual conforme você for buscando, conforme você for se permitindo, tá, estar na presença dEle, você vai ver que com o tempo você vai ficando mais leve, você vai sentindo mais ânimo, você vai, até a tua autoestima, sabe? Até a sua estima vai ficar mais alta. Então você vai ter autoestima, você vai ter alegria de viver, você vai ter vontade de viver, você vai querer, sabe? Sempre tá em evolução ali. Por quê? Porque você aprendeu a depender de Deus, entende? E essa dependência que a gente tem de Deus, Ele só tem a acrescentar na nossa vida. Então Ele tá sempre nos transformando, Ele tá sempre nos mudando, entende, gente? Então busca relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, gente, é a chave para tudo na sua vida. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área profissional, seja na área familiar, na área social, tá? A partir do momento que você permitir se ter um relacionamento com Ele e a querer também ter esse relacionamento, você permitir dele mexer, dele tratar você, dele trazer quem é dele, tirar quem não é dele, começar a administrar a tua vida, Ele administrar a tua vida, você vai ver que muita coisa vai mudar. Mas você só consegue isso a partir do relacionamento com Ele. Na leitura da palavra, em oração, em adoração, buscando a presença dEle, orando sem cessar através do seu pensamento. Ele escuta o seu pensamento, tá? Então, se você não pode verbalizar uma oração, ore em pensamento, Ele vai escutar, Ele vai te entender, Ele vai vir ao teu socorro. Porém, você precisa buscá-lo, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento contigo. Obrigada, Paizinho, por nos ensinar, Pai, como que devemos te buscar, como que devemos estar na tua presença, Senhor. Pai, nos dê corações mais dependentes de ti, Senhor. Pai, que nossos corações venham ser abertos por ti e o teu amor venha nos inundar, Senhor, a qual a gente possa sentir a tua presença, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida que é ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Cada vida aqui, Senhor, venha a ser transformadas, moldadas e lapidadas por Ti, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, hoje é Dia das Mães, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para você que é mãe, para você que é filho, para você que vai ser mãe. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Fique na paz. Tchau, tchau.